Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 22 agora, do verso 14 ao verso 20. E diz assim a palavra do Senhor neste texto, Lucas 22, 14 a 20, diz assim: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Amados, esta é a última Páscoa que Jesus celebrou com os seus discípulos, e ele fez dela a Páscoa mais especial de todos os tempos, porque durante esta Páscoa ele institui a ceia, a Santa Ceia, ali no meio de uma refeição. E eu imagino como estava aquela mesa repleta, como são as nossas mesas, ou foram neste final de ano, não é isso? As famílias celebrando aí, tanto no Natal, quanto na virada, mesas fartas, tantas guloseimas, não é isso? Tantas coisas gostosas. Vamos ter que agora fazer muitas caminhadas, nós vamos ter que aí agora enxugar a gordura que foi adquirida nesses dias, não é isso? Aqueles que têm aí diabetes precisam ter mais cuidado, porque o açúcar estava na mesa. Muito bom. Bom, tinha tudo isso na mesa ali. A ceia, a mesa era uma mesa de festa, era um tempo era de alegria. Os discípulos estavam alegres ali, todos festivos. E a Bíblia diz que Jesus, de repente, no meio daquela celebração, ele toma do pão, toma do cálice, e ele faz uma aplicação para a sua pessoa. O motivo da ceia é a presença de Jesus. Somente aquele que instituiu a Páscoa podia instituir a ceia do Senhor. Hoje a nossa Páscoa é uma Páscoa que já passou, porque nós celebramos o que foi consumado em Cristo Jesus, ali naquele dia, quando ele se entrega para ser morto por causa dos nossos pecados. Quando nós participamos da ceia do Senhor Jesus, algumas coisas precisam estar presentes. Estavam naquele dia que Jesus participou. Alguns elementos são importantes, algumas coisas são importantes estar presentes na ceia. Muitas vezes nós vamos participar da ceia do Senhor, passamos um mês cheio de turbulências, tomamos sem avaliação, não olhamos como está a nossa vida com Deus, como nós estamos progredindo na nossa peregrinação neste mundo. Às vezes estamos indo de mal a pior, mas para a gente não sair fora do ritmo do grupo, ou seja, da moda, nós tomamos a ceia, muitas vezes sem avaliação, sem um coração apaixonado pela causa desta ceia, desta mesa. A mesa do Senhor Jesus, ela é muito séria, ela é uma mesa
que transmite meios de graça à igreja, renova o vigor, a força da igreja, a paixão missionária, isso, a paixão por Jesus, faz-nos dar valor àquilo que foi feito na cruz do Calvário, e por isso todas as vezes que tomamos, deve ser algo novo, experimentado, algo vivo em nossas vidas. Nesse texto nós temos aqui algumas coisas, eu separei 7 delas, que precisam ter na Santa Ceia, ou na mesa da ceia. Primeiro, Jesus precisa estar presente na ceia. Ele é o motivo maior para que aconteça esse encontro mensal, onde a Assembleia se reúne para comer do mesmo pão e tomar do mesmo cálice. Não é um rito, sem sentido, sem valor, apenas para cumprir uma agenda, não é. É de fato um momento totalmente espiritual, vivo nas nossas vidas, na vida da igreja, manifestando graça, edificando o corpo. E o autor da mesa tem que estar presente, o Senhor da mesa tem que estar presente. Tem que estar presente, diz no texto, que, no versículo 14, que chegado esse momento, Jesus estava à mesa. O que dava sentido a tudo aquilo que estava acontecendo, iria acontecer nas próximas horas, que era o seu martírio, o seu sacrifício na cruz, tudo por causa dele. A Bíblia diz que ele é a causa de todas as coisas. Tudo foi feito por meio dele, para ele, todas as coisas. Ele era, ele é e ele há de vir. Ele é o Senhor da história, marca a história entre antes dele e depois dele. E marca em especial nossas vidas, no nosso encontro pessoal com ele, antes e depois. Quando nós vimos esses programas de televisão que costumam lá pegar alguém que está não tão bonito, e eles fazem ali, levam o sujeito, dão um banho de salão de beleza, não é isso? E aí mostra a primeira foto e a segunda foto, né? Como encontrou a pessoa e como deixou. Costumam fazer um belo trabalho. Alguém que estava mal acabado fica bonito, vistoso. É natural que as pessoas ficam ali entusiasmadas em ver aquilo. Assim, a nossa vida com Cristo, nós não podemos ter uma experiência com Jesus e continuar do mesmo jeito. O cego, ele foi capaz de testemunhar dizendo assim: eu era cego, agora vejo, mudou algo na minha vida. Alguém disse: olha, alguém me tocou. E quando tocou em Jesus, a Bíblia diz que aquela mulher foi transformada. Ela não apenas foi estancada aquela sangria que ela tinha, mas Deus mudou ela por completo. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, ele mudou a vida de Zaqueu, que resolveu vender seus bens, restituir os pobres, cumprir aquilo que ele precisava fazer com a lei, mudou sua vida. O Senhor Jesus muda quando ele entra na nossa casa, na nossa vida, na nossa história. Se ele não estiver presente na ceia, é um rito vazio, morto, porque ele é o motivo da ceia. Ele é o motivo da ceia. É o corpo dele ferido, é o sangue dele derramado, que nos trouxe remissão de pecados. Ao participar da ceia, nós temos que entender que não é nada a nosso respeito, é tudo a respeito de Jesus. De Jesus. E isso deve encher o nosso coração de gozo, de alegria, de prazer de estar ali. Então a primeira coisa importante que precisa ter na ceia do Senhor é a presença dele. Se nós reunimos sem a presença de Jesus, não tem sentido algum. Por isso nós precisamos convidar para que ele esteja presente na nossa celebração. É a ceia do Senhor, não é nossa, é dele. Nós que vamos sentar ao redor da mesa, mas ele tem que estar presente. Os discípulos de Emaús já tinham tomado a ceia com Jesus algumas vezes. Porque a Bíblia diz que no dia que ele partiu o pão na casa deles, falaram assim: é Jesus. Sabiam até como ele partia.
Quando Jesus estava presente, a história mudava, a vida mudava, dava sentido. Assim é a ceia do Senhor. Tem muita gente tomando a ceia do Senhor sem o Senhor da ceia, sem Jesus no coração, sem desejar a presença dEle. Não é a presença que vigia, é a presença abençoadora, graciosa, é o prazer da comunhão, da intimidade, do relacionamento com o Senhor da mesa. Jesus na nossa vida muda tudo. Muda tudo. Em segundo lugar, segunda coisa importante, os discípulos precisam estar presentes. Se o Senhor estiver na mesa e não tiver discípulos, que sentido também fará? Por isso é importante a gente congregar, a gente estar presente, a gente participar da festa espiritual. A ceia do Senhor tem que ser o dia que a igreja tem que estar lotada. Ninguém pode faltar, não pode perder. É a ceia do Senhor. É um privilégio participar. Diz ali que com ele estavam os apóstolos. Deve ser uma festa espiritual para nós, uma celebração. É um tempo de nos conectarmos a Ele e aos nossos irmãos em maior profundidade. O motivo da ceia, o que nos conduz à mesa é a cruz. E na cruz há 2 mastros de madeira ali, representados. O primeiro fala de um sacrifício que nos conectou ao céu, o segundo que nos conectou uns aos outros. Uns aos outros. Comemos de um único pão, em comunhão. É importante estar presente. Amados, não é o pastor que tem que notar as ovelhas ausentes, as ovelhas precisam se notar também. Fulano faltou. Nós temos mais de 400 ovelhas nesta igreja. Faltou um irmão, você precisa me ajudar. Ir visitá-lo, sentir sua falta. A última ceia não teve graça, você não estava lá. Muitas vezes nós não vamos notando, as pessoas vão sumindo. Porque estamos agitados, correndo atrás de tantas coisas. Nós estamos iniciando um novo ano e já iniciamos com muitos desafios. Eu tenho certeza que você deve ter IPVA para pagar, IPTU, a escola dos meninos, a matrícula, tudo que tem, que vai agora, o material didático, não é isso? O cartão de crédito das festas de dezembro, que você comprou muitos presentes, resolveu presentear todo mundo, só não fez as contas direito, né? Que não dava. E agora, várias coisas surgem. E a gente fica ocupado, e de repente, quando a gente vai ver, já está lá em abril, e teve tanta gente que ficou esquecida no caminho, que precisava de uma visita, uma oração, a gente não sentiu a presença da falta dele ali. Uma das coisas mais perigosas na vida da igreja é a indiferença, é não notar o outro, é esquecer que o outro esteve ali. E muitas vezes foi ele que te levou a Cristo. Muitos de nós aqui fomos abençoados por um outro irmão que nos trouxe, que falou de Jesus, que nos discipulou, que orou pela gente. E de repente ele, por um momento ou outro de fraqueza, foi saindo. É muito bom. É essencial a presença de Jesus na ceia, mas é também muito importante que nós estejamos presentes para a ceia. Senão a mesa fica bonita, fica arrumada. E os convidados para a ceia? Nós somos convidados a sentar, a partilhar desse tempo de comunhão na ceia do Senhor. Terceira coisa importante que precisa ter na ceia é um desejo profundo por este momento de comunhão. Profundo. Devemos desejar isso. Passar o mês contando os dias. Olha, é importante estar nesse dia. Todos os domingos são importantes, todos os dias são importantes, mas esse dia, eu vou grifar, é importante eu estar presente. É importante eu participar da ceia. Versículo 15 diz assim: tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa. Como é que tem sido o seu desejo pela ceia do Senhor?
Eu já acostumei com aquele pão. É um pãozinho pequeno, não enche a barriga de ninguém. O cálice também é pequeno, não dá para... É muito pouco. Não se trata de comer e beber. Se trata da importância que nós damos a isto. Como nós levamos a nossa vida espiritual. Se nós estamos como as corças, desejando água, ou se nós estamos saciados com as coisas que estão por aí. Desejar ardentemente participar da ceia. Até a próxima ceia tem que dar aquela água na boca. Vai ser tão bom. Tão bom. Porque entre uma ceia e outra, muitas coisas acontecem na nossa vida. Entre uma ceia e outra, as pessoas se separam, divorciam, gente morre, gente adoece, pecados acontecem, fracassos, vitórias, conquistas. Evangelizamos pessoas, alcançamos pessoas para Cristo, outras se afastam, muitas coisas, a vida continua. Mas se tinha um relatório que Jesus exigiu da igreja, tem a ver com a mesa dele. Todas as vezes que nós participamos da mesa, nós avaliamos a nossa vida. Como eu tenho sido como pai, como eu tenho sido como filho, como eu tenho sido como esposo, como cidadão nessa cidade, como um evangelista que Jesus me chamou para ser, um bom discípulo. Será que eu falei de Jesus para alguém? Como anda a minha vida moral? Como andam as minhas finanças? Sim, toda ceia nós temos que avaliar a nossa vida espiritual. E assim, comer do pão e beber do cálice. O que eu vivi nos últimos 30 dias que tem a ver com aquilo que eu vou participar? Se não, é um rito vazio. É só comer pão e tomar vinho. Não faz sentido. Se não há uma espiritualidade verdadeira acontecendo na minha vida durante todo esse momento. Não é só um rito. Como os filhos perguntavam no Antigo Testamento: que rito é esse, pai? E diz que eles começavam a contar: olha, filho, nós éramos cativos no Egito, estávamos escravizados. O Senhor com a sua mão veio nos libertar, enviou 10 pragas, endureceu o coração de Faraó. A última praga, Deus eliminou todos os primogênitos do Egito, mas os nossos, nenhum morreu. Deus livrou. Naquela noite, o sangue na porta, meu filho, o anjo da morte passou, e sobre a casa dos judeus, nenhum pereceu. A graça foi manifesta a nós. E Deus nos tirou da escravidão, com mão poderosa, nos levou diante do Mar Vermelho, abriu o Mar Vermelho para nós, nos deu o maná no deserto. Quando nós comemos da ceia, ou da Páscoa, diziam eles, nós lembramos que Jesus fez por nós na cruz. Até a próxima ceia, meu irmão, muitas coisas vão acontecer. Pode ser que alguns de nós aqui seja recolhido antes de sair do tempo previsto por nós mesmos. Não é verdade? Faz parte dessa jornada nossa. E aí? O que eu estou fazendo da minha vida? Na ceia do Senhor, precisamos ter um desejo profundo por participar. Eu quero estar na próxima. Uma das coisas que mais enche alegria no meu coração como pastor todos esses anos, tem a ver muito quando eu visito anciãos. E eles vão receber a ceia do Senhor. Gente cheia de temor de Deus no coração. Quem chega lá para tomar, não é o comer pão. Às vezes eu ministro várias ceias durante a semana. Mas cada uma delas é tão especial. Tão especial. Jesus está presente. Os discípulos estão ali. A pessoa que recebe desejou participar daquilo. Algo que tinha sentido na sua vida. Que tinha valor. Em quarto lugar, quarta coisa que precisa ter na ceia do Senhor. Versículo 17. Coração cheio de gratidão, diz ele, havendo dado graças.
havendo dado graças. Se tem uma coisa que Jesus ensinou é gratidão. Gratidão. Ao participar da ceia do Senhor Jesus, o nosso coração precisa estar assim como que quebrado, cheio de agradecimentos, de louvor, de gratidão por aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Sabe por quê? Porque a ceia do Senhor não é para nós um memorial, não é para lembrar que alguém morreu por nós na cruz, não é só por isso, é um meio de graça. Jesus está presente espiritualmente nas nossas vidas, no relacionamento da igreja, quando nós partilhamos da ceia. Na ceia, nós relembramos também de que alguém foi na cruz morrer por nós, provando o seu amor. Que ele foi traspassado por causa das nossas pisaduras, dos nossos pecados. De que nós éramos oliveira brava e nós fomos enxertados na boa oliveira, que agora fazemos parte desse pé, dessa videira inteira. Somos ramos conectados e temos vida por estarmos conectados ali. Gratidão porque nós temos uma multidão de irmãos, mesmo tendo nascido em casas diferentes, somos irmãos. Irmãos em Cristo Jesus. Fomos feitos irmãos, fomos feitos herdeiros. Temos uma herança que não se corrompe, que não pode ser roubada. Através do sacrifício dele, ele também nos outorgou o seu Espírito que habita em nós. Gratidão. Gratidão pela salvação, pelo sacrifício de Jesus, pela obra do Espírito Santo em nossas vidas. Não é gratidão por ter pão e vinho, que estão presentes na mesa. É por ter a presença de Cristo em nós. De já não sermos mais nós quem vive, mas Cristo. De saber que o Vumar morreu há muitos anos atrás. Não é ele mais quem vive. A Cida não é ela mais. Há muitos anos é Jesus. E assim sucessivamente sobre cada um de nós. Gratidão. Ao participar da ceia do Senhor tem que haver gratidão no nosso coração. Se Deus permitir, nós vamos tomar durante o ano por volta de umas 20 ceias juntos. Mas cada uma delas precisa ser especial em nossas vidas. Precisa ser repleta de gratidão, um espírito de imensa gratidão. Gratidão que a gente tem muito mais do que pela mãe que nos gerou, por alguém que nos livrou de um perigo, que nos abençoou no trabalho, ou qualquer outra coisa. É alguém que nos livrou da morte eterna, e que para isso matou o seu próprio filho em nosso favor. Eu não tenho limite de agradecimento ao Filho de Deus, por ter ele se disposto a morrer por mim. Vou passar a eternidade dizendo muito obrigado. O que eu posso dar por tantos benefícios que ele tem me dado, a não ser expressar a minha gratidão eterna a ele? Gratidão, corações cheios de gratidão. Versículo 17 ainda, diz o texto, receber e repartir. Quinta coisa que precisa ter na ceia, compartilhar de vida. A gente não recebe para reter, senão a gente engorda. É para repartir. A mesa foi dada como um símbolo de distribuição, de generosidade, de compartilhar a vida. Aquilo que você receber aqui, meu irmão, você precisa compartilhar no mundo. O mundo está com fome e com sede. E nós temos o pão do céu e a água da vida. É isso aí. É isso que recebemos, é isso que repartimos. A mesa do Senhor fala de compartilhar de vida.
A transfusão que o crente faz é transfusão de vida. Quando nós pregamos o Evangelho, quando nós oramos com a pessoa, quando nós discipulamos as pessoas, nós estamos fazendo isso. Não é para receber e ficar muito bom. Eu fui, já recebi o meu, cada um no seu quadrado. Talvez nós vivemos esta igreja hoje, a igreja que mais vive cada um no seu quadrado é essa igreja, essa nossa geração. O crente se salvou, o restante que se vire. Não. O desejo de compartilhar. É dia sempre de boas novas. Seremos tidos por culpados se nos calarmos. Sempre é momento oportuno para falar de Jesus. Abrir nossa boca e falar da nossa experiência que nós temos com Cristo. A mesa do Senhor Jesus, ela não é uma cisterna rota. Que você tirou a água, ela acaba. É uma fonte. É uma fonte. E nós somos fontes. Se nós estamos conectados à verdadeira fonte, nós jorramos. Se nós fecharmos a torneirinha de saída da graça e achar que vai ficar só para nós, nós morremos. Porque o propósito para o qual nós fomos chamados é para exatamente desaguar em outras vidas, é partir, compartilhar. A generosidade precisa fazer parte do nosso caráter, da nossa prática, do nosso estilo de vida. Compartilhar a vida. A ceia é a mesa da vida, da bênção, do compartilhar. Recebe e reparte. Recebe e reparte. Enquanto aquela multidão recebia pão e peixes e repartia, não parava de se multiplicar. 5.000 homens, aproximadamente, mais 5.000 mulheres e mais 10.000 crianças. 20.000 pessoas. 5 pães, 2 peixes. Recebe, reparte. Se você fechar a torneirinha da bênção, a ceia do Senhor Jesus fala dessa avaliação. Você não pode parar de compartilhar daquilo que você recebeu. Não espere se encher. Não espere se encher. Fale do pouco que você já recebeu. Porque mesmo se for 5 pães e 2 peixes, você pode suprir uma multidão. Quem multiplica é Jesus. Multiplica a graça. Sexta coisa que precisa estar presente, ou precisa acontecer na ceia, compromisso com a missão. Olha interessante, 2 versículos, versículos 16 e 18 desse texto, Jesus praticamente repete a mesma coisa, quanto ao comer e quanto ao beber. Ele diz assim, pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ele se cumpra no reino de Deus. Versículo 18, pois vos digo que de agora em diante não beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Como é que você acelera o processo? Mas Deus não é soberano? Ele não já tem o número de eleitos, pastor? A soberania de Deus nunca anula a nossa responsabilidade. Louvado seja Deus por isso. Ele não nos fez robôs. Ele nos fez parceiro em sua missão. Até a volta de Jesus, ele não vai comer mais desse pão e beber desse cálice. Quem come é quem é discípulo. Quem se nutre para a missão. É isso aí. Toda ceia, meu irmão. Missão dada, missão cumprida. Da última ceia que você participou até hoje, quantas pessoas ouviram de Jesus através da sua vida? Porque senão você está jogando pão e vinho fora. Comer e beber virou rito. Ah, mas como eu como do pão e eu bebo do cálice, eu estou dizendo, olha, nos próximos 30 dias, eu não vou perder uma oportunidade. Se o cavalo passar arriado, como diz os mineiros, eu vou montar.
poucos dias nós estávamos viajando, eu e o Rubim, vou contar isso, Rubim. E nós fomos comprar uma melancia na beira da estrada. E o Rubim aproveitava de cada, eu só observando. Tinha um tanto de abelha, porque tinha uma melancia aberta ali. Se o cara falava da abelha, o Rubim entrava com Jesus. Se o cara falava da melancia, ele falava que Jesus é mais doce que o mel. Né? Eu só sei que o sujeito não tinha para onde escapar mais. Que coisa boa. Nós não podemos perder a oportunidade para falar. E aí nós podemos ouvir daquele homem um testemunho. Ele tinha um terço, parece, nos braços, né? Ali, tatuado. E eu perguntei para ele, o que Jesus é para você? Ele é seu Senhor, seu dono? Ele falou, é o meu dono, é meu tudo. Testemunho lindo que ele deu. Né? E nós estávamos ali para testemunhar que ele confessou Jesus. Um dia. Ele disse que Jesus era o dono da vida dele, o motivo da vida dele. Era tudo. Não podemos perder as oportunidades. Tem muita gente que nesse ano vai te dar motivos para você pregar o Evangelho. Ele vai reclamar da chuva. Você tem uma palavra boa para esse dia. Ele vai reclamar do sol. Ele vai reclamar do governo. Olha, para quem ama Jesus, tudo isso são oportunidades para levar esta pessoa a Cristo. Se a pessoa estiver perdida no GPS, você vai dizer para ele assim, olha, Jesus é o caminho. Se ele estiver com sede, ele é a água da vida. É isso aí. Se ele estiver com fome, ele é o pão do... Se ele estiver triste, ele é o motivo da nossa alegria. Até Jesus voltar, meu amado irmão, a única coisa que a igreja precisa fazer é pregar o Evangelho. E enquanto você prega o Evangelho, você pode levantar a mão, você pode adorar, você pode cantar, você pode louvar, você pode confessar pecado, você pode espernear, mas você não pode deixar de pregar. Sabe o trabalho que você tem? De repente Deus te deu uma loja, um ponto. Aquilo é um púlpito que Deus te deu. Se você está usando de maneira errada, um dia vai te cobrar isso. Se você trabalha no posto de gasolina e vive abastecendo ali o dia inteiro o carro, cada paradinha de 5 minutos de abastecimento é uma oportunidade. Você vai fazer muito mais amigos falando de Jesus do que falando de futebol, de política, dos governos. Sabe por quê? Porque não mudam a vida de ninguém, a não ser para mal. Você fala de Jesus, você pode mudar muitas vidas. Até voltar é a missão da igreja. Ele só vai tomar outra ceia para quem esteve na missão durante a vida inteira. Ele preparou uma ceia para quem são os seus missionários, evangelistas, proclamadores. Amados, se você tiver esse ano, desenvolver a sua intimidade com Deus, eu não tenho dúvida de que as pessoas vão querer ouvir sobre o que Cristo fez na sua vida. Não tenho dúvida. As pessoas têm sede quando vê na nossa vida a água da vida. Eles têm fome quando vê em nós pão do céu. Mas se nós estivermos sem água da vida e sem pão do céu, não faz sentido nenhum a nossa vida para as pessoas. Até aquele dia acontecer, até que ele volte para buscar a igreja, nós temos muitas oportunidades. Eu não sei quantas ceia Deus nos dará esse ano. Entre uma e outra, sempre há uma missão. Deus vai colocar pessoas na sua vida para você ser um canal. Abra sua boca. Mas dizem que é mais importante pregar com testemunho. A palavra testemunho anda junto com a palavra proclamação. Não tem como separar as coisas. A não ser que você seja mudo, surdo, cego. O restante, todos têm chance de pregar o Evangelho. É só aproveitar bem as oportunidades. Saiba canalizar as coisas para Cristo, porque vai dar sentido para a vida das pessoas. Por último, versículo 19 e 20. Precisa haver na ceia um sacrifício perfeito. A ceia da qual participamos não é um rito morto. Não é um rito morto. Diz o texto, e tomando
um pão, tendo dado graças, partiu e lhes deu, dizendo: isto é meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Grave aí, tomando um pão. Diz mais: semelhantemente, depois de cear, tomou um cálice, dizendo: este cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Mas ao participarmos da ceia do Senhor Jesus, nós temos em mente que um sacrifício perfeito aconteceu por nós. Jesus de fato morreu, você sabia disso? Sofreu, foi traspassado. Um soldado enfiou a lança nele para conferir se ele estava morto ou não. O seu sangue foi derramado. O seu amor foi provado, declarado. O pão fala do corpo ferido, partido por nós. Por nós. Na ceia sempre haverá sacrifício. Todas as vezes que nós participamos de um culto, o que nós oferecemos a Deus é Jesus. Você sabia disso? Porque não temos outra coisa a oferecer que seja mais preciosa do que o Filho dele. Quando nós oferecemos o nosso culto ao Deus Pai, oferecemos em Jesus. Deus fala assim: eu quero um cordeiro que me agrade. A gente fala assim: nós temos um, Jesus. Eu quero um sacrifício que me agrade. Somente Jesus. Todos os outros sacrifícios não agradam a Deus. Somente o do seu Filho. Somente o dele. O corpo perfeito. O sangue imaculado, derramado. O sacrifício de Jesus soa no céu até hoje. Todos os dias, a cada minuto, a cada segundo. É o sangue dele. É o motivo da igreja estar como está hoje. É porque um sangue precioso foi derramado. Nós não precisamos mais ter um matadouro no fundo da igreja e sacerdote sacrificando, porque ele já fez isso uma vez por todas, por mim e por você. Ao participar da ceia, ao comer do pão e beber do cálice, nunca podemos deixar de lembrar que alguém morreu por nós naquela cruz. Sacrifício perfeito. Não podemos participar desta festa da intimidade, desta festa da comunhão de qualquer maneira. Não é só mais uma. Não é só mais uma. É preciso que a ceia seja santa, que estejamos celebrando a vida nela. Por isso nós não ficamos de fora. Pelo contrário, desejamos ardentemente participar. Que Jesus nos dê uma vida de intimidade com Ele. E que você nesse ano deseje a próxima ceia como se fosse a primeira. Deseje, não posso perder. Não é pelo pastor, não é pela igreja, é por Ele. É a mesa dele. Esta mesa não é da igreja presbiteriana, é a mesa do Senhor Jesus. Nós somos os convidados a partilhar de sua mesa.